como se tornar um ótimo desenvolvedor Flutter. Assista o vídeo e veja algumas dicas para você se tornar um programador disputado pelas empresas. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar 10 tópicos para ajudar vocês a melhorarem suas habilidades no desenvolvimento de aplicativos Flutter, visando obviamente o mercado de trabalho e quem sabe vocês serem disputados pelas empresas. Então aproveita, já deixa o like para contribuir e ajudar o nosso canal a crescer e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então nós tivemos aí ao longo dos anos um aumento da demanda por programadores, nós tivemos algumas polêmicas como o famoso programador de 6 meses ou que uma pessoa pode aprender a programar e se tornar um mestre de programação em poucos meses, e o fato pessoal é que isso não é uma verdade. Tá? Assim como você não vai se tornar um fluente de inglês fazendo um curso de 3 ou de 6 meses, tá certo? Então é um processo longo. E independente da fase que você se encontra, né, nesse processo de se tornar um ótimo desenvolvedor, né, o mais importante, pessoal, é fundamental isso, é que você domine as bases da programação. Ou seja, lógica de programação, algoritmos e estrutura de dados. Certo? São uns 3 pilares que você precisa dominar e isso vai te ajudar muito, seja no desenvolvimento de aplicativos Flutter ou qualquer outra área de programação que você venha a trabalhar, tá certo? Muita gente começa a desenvolver aplicativos, tenta já criar interfaces, tenta criar aplicativos sem entender a lógica de programação. Né? Então isso é muito comum e você deve obviamente se aprofundar na base. E esses conceitos, pessoal, eles vão ser independentes da linguagem que você vai trabalhar. Se amanhã você sair do Dart e for para uma outra linguagem, esses conceitos de algoritmos, de estrutura de dados, né, de lógica, você vai levar com eles. Então vai ser muito fácil você aprender outra linguagem. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se você começar a tentar aprender diretamente uma linguagem sem essa base por trás, você vai ter, obviamente, muito mais dificuldade. Mas é claro, é assim que você começa a entender melhor a linguagem que você está trabalhando, nesse caso o Dart, você deve, obviamente, se aprofundar e conhecer, claro, as particularidades daquela linguagem, tá certo? Isso vai te ajudar muito, né, a desenvolver as suas habilidades de programação e o mais importante, pessoal, sempre vá para a documentação, vá para as fontes oficiais, né, de cada linguagem que você vai trabalhar para entender, então, essas possibilidades e o que a linguagem oferece para te ajudar a desenvolver essas habilidades, né, de algoritmos, de estrutura de dados, né, e também de lógica de programação. O segundo tópico, pessoal, é aprenda a orientação a objetos. Então, na mesma pegada das bases de programação, principalmente para o Flutter, tá? A gente está falando aqui, você deve dominar o paradigma de orientação a objetos. Então, existem várias formas de você programar. Existe o paradigma estrutural, existe o paradigma de programação funcional, existe o paradigma de programação em lógica e existe, né, por exemplo, o paradigma de orientação a objetos, que é o paradigma usado na programação de aplicativos em Flutter, e assim como várias outras linguagens. Né? Então é um padrão, né, de programação de mercado. Então você deve conhecer a orientação a objetos, né, a fundo, desde as bases, né? Então o que é uma classe, o que são as propriedades, como você faz herança, encapsulamento, até questões mais avançadas, como composição, princípios sólidos, padrões, entre outros, tá certo? Então, programação orientada a objetos, pessoal, é a base do Flutter. É dessa forma que o Flutter funciona. Então você deve conhecer essa base para você se tornar um melhor programador e você entender, né, também porque, como que vários conceitos ali, várias coisas funcionam dentro do Flutter por conta da orientação a objetos. Né? Então você conhecer a orientação a objetos com certeza vai te ajudar a desenvolver melhores aplicativos e entender melhor, né, compreender como o Flutter funciona. O tópico 3, pessoal, é conheça os padrões de projeto. Então isso, pessoal, vai na mesma linha sobre bases de programação, mas agora entrando, né, num lado mais intermediário e avançado. Então, pessoal, os padrões de projeto, especificamente aqui na orientação a objetos, eles são, vamos dizer assim, uma especialização, ou seja, um nível intermediário avançado do que é a orientação a objetos. Então são padrões que são estabelecidos no mercado, né, que foram estudados ali tanto pelo mercado quanto pela academia ao longo de anos, e eles resolvem problemas comuns no universo de programação, né, orientada a objetos. Então você tem vários padrões, né, obviamente, mas os principais, né, que são utilizados são os padrões do Goff, né, o Gang of Four. Tem um livro bem famoso, né, da década de 90, que é os padrões de projeto. E esses padrões, pessoal, basicamente vão se dividir em 3 tipos, né, que são os padrões de criação, os padrões de estrutura e os padrões de comportamento.
E dentro, né, obviamente, de cada categoria você vai ter os padrões relacionados. Então, é muito importante você conhecer esses padrões, além, obviamente, de resolver problemas comuns do dia a dia enquanto programador, você também vai entender, por exemplo, por que o Flutter usa o context, né? O que é aquele state que o Flutter usa. Então, isso é um padrão de projeto ou um design pattern. Então, quando você começar a estudar esses padrões, você provavelmente vai esbarrar em termos como padrões adapter, observer, strategy, singleton e vários padrões que com certeza você já viu aí no desenvolvimento de Flutter. E esses padrões, pessoas, eles realmente vão ajudar você a resolver problemas reais do dia a dia. Então, por exemplo, você vai precisar integrar com um gateway de pagamento que tem uma interface que não é esperada pelo seu aplicativo. Então, provavelmente você vai usar um padrão adapter para fazer isso. Por exemplo, pessoal, você pode ter várias estratégias de armazenamento dos dados. Você pode estar trabalhando em ambiente de desenvolvimento, em um emulador local, ou usando dados em memória, e quando o seu aplicativo for para produção, você quer usar, por exemplo, um banco de dados remoto como o Firebase. Então, isso são estratégias, e o padrão Strategy vai se aplicar muito bem a isso. Então, pessoal, o conhecimento dos padrões de projeto, ele não se virtua apenas na questão teórica, mas com certeza eles vão ajudar vocês a resolver problemas reais do dia a dia de uma forma muito mais estruturada e que vai ajudar vocês a desenvolver esses aplicativos e dar manutenção de uma forma muito mais fácil. Bom, pessoal, o quarto tópico diz respeito às bases do Flutter. Ou seja, você deve dominar toda a base fundamental do Flutter. Eu vejo que muitos devs que estão iniciando, às vezes querem aprender ou se especializar no package A ou no package B, mas não entendem, né, as possibilidades nativas do próprio Flutter. Ou seja, como fazer o conceito A dentro do próprio Flutter sem usar um package. E pessoal, no mercado vai acontecer que você vai da empresa A para a empresa B e as empresas vão mudar as abordagens. Por isso que você sempre deve entender como, né, os conceitos ali são implementados nativamente no Flutter. Eu vejo muitas vezes, pessoal, eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails de pessoas que às vezes já dizem trabalhar 6 meses ou até 1 ano com o Flutter, com perguntas bem básicas sobre como funciona ali a base, né, do Flutter. Seja na questão de estado, de reatividade, né, de atualização de tela, né, ciclo de vida de widget. Então, tudo isso, pessoal, é uma base fundamental que você deve conhecer, né, e não aprender diretamente um package A ou um package B. Você deve entender como o Flutter funciona. Então, se possível, faça um projeto usando só Flutter. Né? Tente fazer um projeto somente usando Flutter para você entender todos esses aspectos. Questões, por exemplo, de navegação. Né? Uma questão muito comum que eu vejo as pessoas me perguntando é, às vezes você sai da tela A, vai para a tela B e alguma coisa para de funcionar. E isso é porque você tem uma árvore de navegação. Então, você saiu de uma página A e foi para a página B. Então, obviamente, a página A ela está fora de escopo. Então, esse tipo de coisa você deve experimentar na prática e conhecer, como eu falei, a base do Flutter. Tá? Então, entenda a questão de gerenciamento de estado, reatividade, busque entender como funciona a customização de tema. Qualquer empresa que você vai trabalhar vai ter o seu próprio tema, né, o seu próprio design, e você precisa aprender, né, como customizar essas questões de cores, espaçamentos, fonte, tamanho, etc. Você deve entender a questão base ali do Flutter para você fazer animações, né? Isso é uma das características importantes do Flutter, então você precisa conhecer. Você também precisa entender um pouco de programação assíncrona e o uso de streams. Então, quase certeza que, né, que 99% das vezes você vai acabar se comunicando com uma API, né, e essa comunicação vai ser sempre usando, né, programação assíncrona, né, para você trabalhar com esses dados. Então, essas questões, pessoal, você precisa ter bem claro e, obviamente, somente com a prática, né, e desenvolvendo projetos somente com o Flutter é que você vai entender como tudo isso funciona. Então, uma boa recomendação é que você passe por toda a documentação do Flutter como se fosse aí um grande roadmap para você entender, né, como tudo funciona, né, por debaixo dos panos. E depois, obviamente, você conhece, né, os packages, as abordagens que estão sendo usados pelas empresas. O quinto tópico que eu quero abordar com vocês é esqueça o copy-paste. Galera, o aprendizado de programação ele passa por várias fases, desde o conhecimento ali teórico, né, ou seja, os conceitos bases de uma determinada linguagem, de uma determinada, né, plataforma, até os exemplos práticos que você precisa, né, colocar a mão na massa de fato, né, exemplos de fixação. Então você aprendeu um conceito teórico, você colocar isso na prática para fixar o que você aprendeu, né, e também a aprendizagem ali, né, a partir de problemas reais ou de projetos. Mas veja, pessoal,
esses projetos, esses problemas, não pode ser um copy-cola, né, um copy-paste do que, por exemplo, você está assistindo em um determinado curso. Então você não pode simplesmente ficar replicando, né, copiando o código, mesmo que aquilo funcione e te dê uma sensação que você aprendeu, né, na prática, pode ser que depois você tenha dificuldade em fazer por conta própria. Então eu já recebi, pessoal, várias mensagens, vários e-mails aqui de pessoas que às vezes fizeram um curso X, um Y, né, e ficaram ali simplesmente replicando, né, o conteúdo que estava sendo passado pelo instrutor, sem buscar entender mais como a coisa funciona, sem desenvolver os próprios projetos, e depois na hora de desenvolver um projeto real, eles ficaram travados, né, com a sensação de que não sabiam ali desenvolver o Flutter. Então, para isso não acontecer, como eu falei, esqueça o copy-paste. O que você deve fazer? Você deve desenvolver o seu próprio projeto, tá? A sua própria especificação do zero, e assim quando você chegar e esbarrar num determinado problema, uma dúvida, você vai ser obrigado a ir pesquisar mais sobre aquele termo. Ou, por exemplo, vamos supor que você desenvolveu o projeto ali junto com o instrutor, né? Você fez ali, né, de certa forma, um copy-cola, né? Você foi copiando o que o instrutor fez, mas o que você deve buscar? Você deve melhorar esse projeto. Então você deve modificar ele. Então, por exemplo, o instrutor fez uma app bar verde. Então o que você pode fazer? Como é que eu faço para deixar essa app bar transparente e mudar completamente essa app bar? Certo? Outra dica, acrescente uma nova funcionalidade ao seu aplicativo que aquele projeto atual não tem. Então isso vai te obrigar a entender mais como aquele projeto funciona, como a tecnologia funciona, né, e os novos conceitos que você vai precisar aprender para melhorar aquele projeto. Então este é um processo melhor de aprendizagem do que você simplesmente copiar e colar. Então isso, como eu falei, pode te dar a falsa impressão que você está aprendendo, mas na hora da prática você não conseguir colocar, né, esse conhecimento para fora, tá certo? Então, como eu falei, sempre modifique exemplos, modifique tutoriais, sempre tente criar os seus próprios projetos, né, mesmo que seja com base no que você está vendo, para que você desenvolva melhor essas habilidades e principalmente, né, fixe esses conceitos teóricos aí que você vai ter, né, e vai adquirindo e vai lendo, né, ao longo da sua carreira, tá certo? Bom, pessoal, e o tópico 6 é conheça os padrões de mercado. É claro, pessoal, que é sempre legal você conhecer vários packages, né, você experimentar novos packages, mas é importante que você conheça os padrões que o mercado usa. Então é legal que, como eu falei, não adianta você dominar, né, por exemplo, um package X, se a maioria das empresas usa o package Y, né, ou traduza package por abordagem, plataforma, conhecimento, banco de dados, né, API, enfim. Então você tem que conhecer os padrões que são usados no mercado, tá certo? Isso não invalida, claro, que você conheça novos packages, novas abordagens, novos conceitos, né? Você obviamente tem que se manter atualizado, mas é importante que você veja, né, nos blogs de engenharia das empresas que você quer trabalhar, né, a questão do LinkedIn dessas empresas ou de desenvolvedores dessas empresas. Tá? Você deve olhar o GitHub, o YouTube, né, o que os criadores de conteúdo estão produzindo, o que as vagas de trabalho para a área, né, no caso aqui do Flutter e do Dart, né, o que elas estão pedindo. Eu tenho certeza que se você olhar isso, você vai se surpreender com as tecnologias que estão sendo usadas pelas empresas e que elas estão pedindo, né, nas vagas ali, tanto para desenvolvedor júnior ou até mesmo sênior, né, em Flutter. Então isso é extremamente importante, pessoal. Fique de olho, né, conheça novas tecnologias, novas abordagens, mas entenda, né, e aprenda os padrões de mercado. Bom, pessoal, e a nossa dica 7 aqui, né, o nosso tópico 7 é aprenda sobre teste de software. E a dica aqui, pessoal, é claro, você deve conhecer, né, a tríade que o Flutter oferece, que são os testes unitários, teste de widget e teste de integração, mas você deve conhecer, né, você não precisa dominar, mas você precisa conhecer, né, todas as outras formas de teste dentro do universo Flutter e que você vai esbarrar, né, no dia a dia dentro de uma empresa. Então, por exemplo, você precisa conhecer como funcionam testes de performance, teste de carga, né, que geralmente vai ser aplicado ali numa API, né, mas você precisa conhecer. Você precisa ver como funcionam as inspeções de segurança ou como validar a segurança do seu aplicativo. Nem que você tenha né, uma noção disso, mas você precisa entender como isso funciona. Você tem toda a questão relacionada à experiência de usuário, então você precisa conhecer como funcionam os testes de usabilidade, né, testes de acessibilidade, inspeções de qualidade na interface. Então você precisa conhecer como isso funciona para você, obviamente, programar melhores aplicativos. E você com certeza vai ter demandas desse tipo. Alguém vai te passar, olha, você precisa
colocar essa plataforma A no aplicativo porque a gente vai executar, por exemplo, um teste AB. Você tem que saber o que é um teste AB, nem que seja pelo menos as questões, né, de conceitos de como isso funciona. Então você, como eu falei, não precisa ser um especialista nessas outras abordagens de teste, mas você precisa conhecer porque são práticas adotadas no mercado e qualquer aplicativo em produção você vai precisar dessas questões, né, envolvidas. Então você não, obviamente não vai testar somente ali, né, fazer teste unitário, né, usando mocks, ou por exemplo só testar widgets. Não, você tem testes ali em ambiente de produção que você vai precisar executar enquanto os usuários estão utilizando o seu aplicativo. Então isso é importante que você conheça, né? Como eu falei, não precisa ser um especialista, mas você tem que ter uma visão geral, né, um conhecimento geral sobre esse tema. O tópico 8, pessoal, é para você conhecer a arquitetura de software. Bom, pessoal, essa é uma área da programação que vem sendo estudada, né, ao longo dos anos, tanto pelo mercado quanto pela academia, e vários padrões aí de arquitetura eles têm surgido, né, e têm sido utilizados, né, e são adotados ali no desenvolvimento dos projetos, tanto em Flutter, né, quanto, né, para qualquer outra plataforma. E é importante deixar claro, pessoal, que esses padrões, eles não são uma lei, né, você não tem que seguir estritamente o que está dizendo ali. Mas é legal que você conheça as abordagens, porque muitas empresas acabam pegando conceitos da abordagem A, conceitos da abordagem B e acabam adaptando e criando a sua própria arquitetura em cima disso. Então você tem que conhecer esse lado teórico, né, entender como as coisas funcionam, mas saber que na prática muitos desses padrões eles vão ser adaptados de acordo com cada empresa. Então, geralmente cada empresa vai acabar definindo a sua arquitetura, né, do seu aplicativo, porque obviamente depende de vários fatores, depende do domínio, depende de onde a empresa está atuando, que setor que a empresa está usando, a experiência do time de desenvolvimento, enfim, né, várias questões que são envolvidas nessa questão de arquitetura de software. Mas é importante, como eu falei, conhecer a base. Então, entendam lá como funciona uma arquitetura em camadas, né, que é bem utilizado na indústria, arquitetura hexagonal, arquitetura limpa, né, a Clean Architecture, e vários outros modelos clássicos, né. E também é legal vocês entenderem as abordagens técnicas derivadas dessas abordagens clássicas, mas que são implementadas no Flutter, né? Então você tem várias abordagens que são implementadas em Flutter usando, né, esses conceitos que vêm, né, da literatura, né? E além disso, pessoal, eu recomendo que vocês sempre estudem um pouco de arquitetura relacionada, aí vai ter vários termos, mas você tem micro apps, micro front-ends, ou arquitetura orientada a packages, ou orientado a módulos, tá certo? Que são abordagens que elas dizem basicamente a mesma coisa, né? Que é você dividir o seu aplicativo, ao invés de você ter um aplicativo gigante, você ter um aplicativo, né, dividido em pequenas partes, né, e como que você trabalha, né, como que você coordena essas pequenas partes. Então, a maioria das empresas no Brasil, elas estão indo para esse caminho, né, de trabalhar com arquiteturas ali de projetos que vão ser distribuídas em mini aplicativos, tá? E você também deve entender, principalmente, né, a abordagem de monorepo, né, usando o GitHub, para que como que você, né, cria um único repositório, mas divididos em vários mini aplicativos, digamos assim. Então essa é uma linha de estudo que você deve conhecer, né, deve pelo menos tentar implementar um projeto, ou pegar um projeto que já funciona nessa abordagem e estudar, porque como eu falei para você, né, o mercado ele vai funcionar assim. Se você pegar aí, grandes empresas que estão utilizando Flutter, né, a maioria delas estão né, utilizando essa abordagem orientada a packages. Então, o exemplo mais famoso é o Nubank, né, que tem toda a sua arquitetura orientada a módulos ou packages, e eles coordenam em vários times de desenvolvimento diferentes o desenvolvimento de cada um desses módulos ou packages ou mini apps, tá certo? Então, conheça essa abordagem que ela é bem utilizada no mercado. Bom, pessoal, e aqui o nosso tópico 9 é melhore sua habilidade de comunicação. Então essa dica aqui, pessoal, entra já no aspecto de soft skills, né? Ou seja, não adianta você ser excelente tecnicamente, mas que você não consiga se comunicar dentro da sua equipe, que você não consiga vender ou defender a sua ideia, né, perante o teu líder, né, ou diante da sua equipe. Então você precisa melhorar a sua capacidade de comunicação. E para fazer isso, pessoal, primeiramente, né, você tem que saber ouvir, né? E para você conseguir comunicar melhor, a minha dica é, né, participe de grupos, né, converse com os seus colegas, troque ideias com seus colegas ali de desenvolvimento, obviamente sem atrapalhar eles, tá? Aproveite
os grupos que tem de desenvolvimento, seja no Discord, seja no Slack, né, WhatsApp, enfim, a plataforma que você esteja no momento, converse com outros desenvolvedores, busque ajudar, né, os problemas que outros desenvolvedores tenham, tá certo? No dia a dia ali da empresa, né, se um colega está precisando de uma ajuda, tente fornecer essa ajuda, conversar, né, e tudo isso, obviamente, vai melhorando a sua capacidade de comunicação e também a sua capacidade de colaboração, né? Uma coisa provavelmente vai estar ligada à outra, e isso, obviamente, vai ajudar você a se tornar um desenvolvedor melhor e com certeza vai ajudar você a crescer na carreira. Pessoal, e o tópico 10 que eu quero abordar com vocês é aprenda a aprender. Essa aqui, pessoal, é uma dica ou é um tópico que poucos irão te falar, mas o fato é, você precisa saber como aprender sozinho, tá? Então você precisa saber onde que você vai buscar as informações, se você se esbarrou num problema que você ainda não tem solução, como que você vai resolver esse problema, ou como que você vai buscar uma solução para esse problema. Então isso, pessoal, são situações específicas do seu dia a dia de desenvolvimento que ninguém vai conseguir resolver para você, a não ser você mesmo. Então você precisa saber como que você vai aprender no dia a dia, tá certo? Então, isso obviamente vai vir com a prática, mas a minha dica é, quando você esbarrar num problema ou em alguma questão que você não sabe como resolver, você deve começar a criar um método próprio de como que você vai solucionar isso, tá certo? Então, não adianta você sair perguntando, como que eu faço X na linguagem Flutter? Às vezes não é bem assim que funciona, né? Então você tem que trazer experiências anteriores, né? Você pode conversar com outros desenvolvedores que às vezes já vão ter uma bagagem anterior que vão te ajudar nessa solução do problema, tá? Mas o fato é, você deve conseguir aprender sozinho para resolver esse problema. Então você vai ter que consultar a documentação, né, seja lá do Flutter ou do Dart, você vai ter que navegar em fóruns para ver soluções, né, que possam já ter sido desenvolvidas para aquele problema, né? Ou, por exemplo, uma dica que eu dou, né, às vezes você tem uma questão muito específica que às vezes o Flutter não resolve ainda. Então, provavelmente, o que você vai precisar? Você vai entender como funciona aquilo na programação nativa. Então, você vai ter que aprender como desenvolver lá em Kotlin ou em Swift alguma funcionalidade que é muito específica ali que o Flutter ainda não atenda. Então, é uma coisa que você precisa entender que você vai precisar aprender sozinho, né? Claro, você vai ter a ajuda dos seus colegas, mas você, em algum ponto, vai precisar resolver um problema que ainda não tem efetivamente uma solução ou que essa solução não é tão facilmente encontrada. E da mesma forma, pessoal, mantenha-se atualizado. Então, às vezes você está no dia a dia corrido ali da empresa ou de uma startup e você acaba não se mantendo atualizado. Então é importante que você conheça novas funcionalidades da linguagem, novas funcionalidades da plataforma, quais as abordagens novas que estão surgindo, né? Às vezes você estava lá se dedicando a um monte, tentando resolver um problema, não resolveu de uma forma adequada, mas às vezes surgiu alguma tecnologia, né, alguma coisa nova, que realmente resolve aquele problema de uma forma muito mais fácil. Então, leia blogs de tecnologia, acompanhe o blog do Flutter, né, esteja dentro das comunidades, né, o pessoal sempre está trazendo ali abordagens novas, né, packages novos, que com certeza vão ajudar você no dia a dia. Então, sempre mantenha-se, né, atualizado ao máximo, né? Inscreva-se, obviamente, aqui no canal, né? A gente sempre está trazendo tutoriais aqui, né, e vídeos como esse para ajudar, né, os desenvolvedores Flutter a crescer na carreira. Então, é importante também que você mantenha-se, claro, sempre mais atualizado quanto possível, né? Claro, sem atrapalhar o seu dia a dia enquanto desenvolvedor dentro de uma empresa. Bom, pessoal, então esses foram os meus 10 tópicos, né, para ajudar vocês a serem melhores programadores em Flutter. Com certeza, né, existem vários outros tópicos, várias outras dicas que vocês podem trazer aqui. Então, principalmente você que já está no mercado, que está trabalhando e você está vendo alguma questão que eu não abordei aqui, deixa aqui nos comentários. Isso com certeza vai ajudar outros desenvolvedores, vai trazer também, às vezes, algum outro tópico, alguma coisa que eu posso abordar aqui no canal. Se você tiver alguma sugestão também dentro dessa linha, né, de desenvolvimento pessoal, né, enquanto programador, deixa aqui nos comentários, isso com certeza vai ajudar, né, todo mundo aqui na nossa comunidade de Flutter, tá certo? Pessoal, compartilhe esse vídeo, né, com os seus colegas aqui e deixa o like aqui para apoiar o nosso canal, né, e para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais desenvolvedores, tá certo? Vejo você no próximo vídeo e até mais!